Olá, gente. Terceiro vídeo de história para os alunos da Sala 3 do Conceição Teófilo. Hoje, 16 de abril de 2020, processo de pandemia. E aí a gente vai gravando as nossas aulas online para que vocês possam ficar atentos, né? E por essa sequência de vídeos, a gente vai colocar atividades para vocês resolverem, né? Para a gente poder ter uma fácil compreensão do conteúdo. Vamos então agora entender qual foi a primeira grande civilização da face da Terra. Primeira grande civilização. Quando você fala em civilização, você pode parar para refletir que a palavra civilização vem de cidade. Então, cidade é onde tudo acontece, onde tudo, de fato, existe, né? Ora, a Mesopotâmia nada mais é do que hoje é o Iraque. O Iraque. O Iraque tem dois grandes rios. Hoje não é tão caudalosos, não tem tanto volume assim. Em períodos de seca, às vezes você até passa de um lado para o outro com água chegando ao seu joelho, porque devido à degradação humana, né, que são os rios Tigre e Eufrates. Esses rios são os rios importantes para o surgimento da vida humana, da civilização humana, primeira grande civilização humana, nessa região. Fica na região do Oriente Médio, né? Ela vai surgir há pelo menos 3.000 anos antes de Cristo, né? 3.000 anos antes de Cristo. E a palavra Mesopotâmia significa terra entre dois rios. Teresina, por exemplo, pode ser chamada Mesopotâmia, né? Terra entre dois rios. Teresina é uma cidade entre o rio Puti e o rio Parnaíba. É uma Mesopotâmia, né? Se a palavra Mesopotâmia significa terra entre dois rios, então é isso. Mas hoje atualmente é chamado de Iraque, certo? Ora, professor, como foi que surgiu a Mesopotâmia? A Mesopotâmia, gente, surgiu com pequenos povoamentos, núcleos de povoamentos, até que sucessivas invasões de povos como os sumérios, os acádios, né, os assírios e vários outros povos foram aos poucos tomando de conta dessa região, né, da Mesopotâmia, certo? Isso, os sumérios e os acádios vão começar a dominar essa região a partir do ano 2800 anos antes de Cristo. 2800 anos antes de Cristo. Sumérios e acádios vão chegar e vão dominar essa região. Neste período é importante registrar que as cidades de Uruk, Nippur e Lagash, que são as 4 cidades mais importantes aqui na Mesopotâmia, tinha aproximadamente 10.000 moradores em cada cidade. Ora, para os padrões da época era muita gente. 10.000 moradores em cada cidade dessa daqui era muita gente, né? Mas aí eram nas cidades mais habitadas. Todas as cidades aqui nas proximidades do rio Tigre e Eufrates. Por quê? Porque a Mesopotâmia só vai surgir porque o homem fixa moradia ao lado de um grande rio. E esses dois rios é o rio Tigre e Eufrates. E aí ela vai se tornar, sabe o quê? Aquilo que nós chamamos de sociedade hidráulica. A palavra hidráulica vem de hidros, vem de água, né? Sociedade hidráulica. E aqui, já neste período, ele já utilizava, inclusive, o processo de irrigação. Aí você pergunta, professor, é com canos da Amanco? É com outros canos da Tigre? Não. Naquele tempo, cano de bambu. Eles pegavam o bambu, tiravam o miolo, colocavam no curso da água, levavam até as plantações, furavam, né, na parte de baixo, e aí ficava a água sendo o tempo todo jogada nas plantações na beira dos rios. Quando havia também grande enchente, ele também trazia muito volume de insumos que nós chamamos de humus, né? Adubo natural que ficava também nas laterais dos rios, né? Pois muito bem, os sumérios e os acádios dominaram essas cidades tinham mais de 10.000 moradores, né? E aí nesse período foi importante a gente registrar uma coisa. É no período dos sumérios e dos acádios que eles vão construir os zigurates. Aí você pergunta, o que é zigurates? Zigurates é o local de adoração dos deuses. Quando você precisa cultuar o nosso Deus, a gente não vai para a igreja? Pois é, aqui também era com eles. Eles iam para cultuar os deuses deles. Só lembrando, eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses, e aí eles iam para adorar os seus deuses nesse lugar chamado zigurate, que para nós hoje é a nossa igreja, certo? E também, por último, para finalizar, foram eles que criaram a primeira escrita que nós temos notícias no mundo.
a escrita cuneiforme. Aí você diz assim, que escrita é essa? É uma escrita feita numa barra de argila fresca. Você pegava um pedacinho de metal pontiagudo e você escrevia os símbolos que você queria se comunicar com alguém, colocava no sol para secar e depois você saía entregando para determinada pessoa, levar para determinada comunidade. Isso que ficou chamado de escrita cuneiforme. E esse objetozinho de ferro pontiagudo era chamado de cunha, daí porque o nome chamado cuneiforme, ok? No próximo bloco, no próximo vídeo, a gente continua explicando mais sobre a Mesopotâmia.